amigos e amigas, bom dia! O Tornando o Seu Dia em um Bom Dia trouxe mais uma mensagem do Senhor para inspirar os nossos corações nesta manhã, não é verdade, amor? Exatamente. Bom dia, meus queridos, graça e paz. Hoje nós vamos meditar aqui numa história muito bonita que tenho certeza que vai trazer aqui um aprendizado para cada um de nós, né? Infelizmente, nós vivemos em uma época, na verdade, a humanidade sempre teve esse posicionamento, né, de analisar uma pessoa pela sua aparência externa, né? Se uma pessoa é alta, se uma pessoa é magra, se uma pessoa é bonita, se uma pessoa é bem vestida, fala bem, fala muitos idiomas. Nós temos uma grande tendência, né, de classificar esse tipo de pessoa, né, como uma pessoa que a gente tem uma admiração e a gente tem um respeito, né? Ou seja, a gente olha para a aparência dessa pessoa e se essa pessoa tiver essas características que eu acabei de falar, é uma pessoa que de uma certa forma ela tem algumas facilidades, né, na sociedade. Então o ser humano ele tem essa tendência de julgar as pessoas pela aparência, pelo vestir, pelo falar, pelo andar, pelo peso, pela estatura. E a história que nós vamos ler hoje é uma história totalmente o contrário daquilo que nós temos essa tendência, né, de julgar as pessoas e achar que aquela pessoa, por ter essas aparências, é uma pessoa boa. E nós achamos que uma outra pessoa não ter essas características físicas, né, não é uma pessoa boa. Mas a história que narra aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16 e o versículo 7, Deus vai totalmente ao contrário daquilo que nós temos essa tendência, né, de julgar as pessoas principalmente pela aparência. E infelizmente o nosso país também ele não é diferente, né? Então as pessoas realmente julgam. Olha, se você for alto, bonito, falar bem, bem vestido, então você é uma pessoa boa. Você tem privilégios. Se você é uma pessoa que não tem estatura, não é entre parênteses, não tem uma aparência boa, não é alto, não é magro, não se veste bem, enfim. Nós temos uma grande tendência em desqualificar essa pessoa. E aqui nessa história aqui de 1 Samuel, Deus dá uma lição para o profeta Samuel, né? O profeta Samuel ali, Deus determinou que fosse procurar ali uma pessoa para substituir, né, o rei Saul, para governar Israel. Então o profeta Samuel ele foi na casa de Jessé. Jessé tinha vários filhos, né? E Deus ali falou: Jessé, Samuel vai lá na casa de Jessé, que lá você vai encontrar uma pessoa que vai governar Israel, que vai substituir então o rei Saul. E o profeta foi. Quando chegou lá, né, Jessé trouxe então os seus filhos, né, apresentou ali seus filhos. E o engraçado é que quando o profeta viu Eliabe, já ficou impressionado, porque Eliabe era bonito, né? Tinha boa estatura, tinha um físico bom. E Esaú também já tinha essas características, né? Estatura, físico bom, boa aparência. Então ali o profeta Samuel se empolgou com aquele homem. Mas Deus falou assim: olha, não é esse. Não é esse que eu estou procurando. E então Jessé foi ali apresentando todos os seus filhos. E cada um que Jessé apresentava para o profeta Samuel, Deus falava assim: não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou que Deus então rejeitou todos os filhos de Jessé, da casa de Jessé, exceto um, que era Davi, raquítico. Não tinha boa aparência, não tinha porte físico bom, não era forte, não era dotado dessas características que muitas vezes a sociedade impõe. E então o profeta perguntou assim: olha, você não tem mais filhos?
Aí Jessé falou assim, não, tem um raquítico aí, um pastorzinho aí que está pastoreando aí, cuidando das ovelhas. Então, o profeta mandou chamar, e esse menino, ainda menino, era Davi. E Deus falou assim, é esse. Davi, menino, raquítico, não tinha boa estrutura física, não era alto, não era o mais forte, era simplesmente um garoto. E Deus falou assim, é esse. E o versículo do capítulo 16 de 1 Samuel, o versículo 7, fala assim, ó, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ou seja, Davi, ele era um homem fiel, um homem de caráter, um homem de integridade. O profeta, ele procurava as características que muitas vezes a humanidade, na sociedade, procura. Boa aparência, alto, bonito, com físico forte, bem vestido, mas Deus falou assim, não, eu procuro fidelidade, eu procuro integridade, eu procuro sabedoria. Eu não sei se você já passou por alguma rejeição por causa da sua aparência, por causa da sua estatura, por causa dos seus diplomas, por causa da sua conta bancária, por causa dos seus bens. Mas eu quero te dizer que Deus te enxerga diferente do que o homem enxerga. Deus te vê diferente do que o homem vê. Deus vê as tuas qualidades internas, caráter, bondade, dignidade, harmonia, mansidão. E as nossas aparências externas, isso não quer dizer nada para Deus. Não quer dizer nada para Deus. E uma prova está aqui nessa narrativa aqui do livro de Samuel. O profeta, quando viu Eliabe, se empolgou. Falou, é esse. Homem alto, de boa estatura, forte, de boa aparência. E Deus falou assim, não é esse. E Deus escolheu Davi. Por que Deus escolheu Davi? Porque Deus viu Davi fidelidade. Não foi à toa que Deus falou assim, olha, Davi é segundo o meu coração. Então, meus queridos, o nosso conselho hoje é não se deixe enganar pela aparência. É um velho ditado e que faz todo o sentido. Sim. E se você se sente rejeitado por alguém, por alguma comunidade, pela sociedade, não desanime. Deus olha aquilo que você tem de bom, as suas qualidades. E então Davi, ele foi ungido como rei de Israel. Davi, ele foi ungido como rei de Israel. E Deus aqui, ele foi na contramão, né? Geralmente os primogênitos é que tinham, né, esses benefícios de liderança. Mas o que Deus enxergou em Davi, Deus não enxergou nos outros filhos de Jessé. E Davi era o mais moço, Davi era o mais novo, era um garoto que estava ali pastoreando ovelhas. Ei, você aí que tem o costume de escolher pessoas para liderar a sua empresa, para liderar, de repente, aí um cargo de importância na igreja. Não se esqueça que Davi, quando ele foi escolhido como rei, Davi era um garoto. Então as pessoas têm a tendência de não dar oportunidade das pessoas novas liderarem empresas, liderarem cargo de igreja, tem que ser o mais velho, tem que ser o mais inteligente, entre aspas, por causa que ele tem já a idade avançada. Não, Deus não vê isso. Deus vê o caráter, Deus vê a fidelidade, Deus vê a bondade, Deus vê a potencialidade. E foi isso que Deus viu em Davi, que não viu nos outros irmãos de Davi. Então, a nossa meditação é: não se preocupe com o que as pessoas pensam de você. Não se abatam no que a sociedade acham de você pela sua estrutura externa.
O importante é que Deus conhece o teu coração. O importante é que Deus conhece o potencial por aquilo que Deus consegue enxergar no teu interior, que é fidelidade, que é mansidão, que é amor, e que muitas vezes aquelas pessoas de boa aparência não têm aquilo que você tem. Então, isso para nós é uma lição importante de que nós realmente não devemos julgar ninguém pela aparência, e sim pelo caráter da pessoa. E caráter, bondade, são sentimentos e ações externas. Eu posso ter a riqueza que eu tiver, eu posso ser o mais belo, eu posso ser óbvio que eu não sou, né? Eu posso ser o mais belo, eu posso ser o mais alto, mas isso não quer dizer nada para Deus se eu não tiver as qualificações que Deus espera que eu tenha. Então, nesta manhã eu falo para você, se você já se sentiu rejeitado por alguém ou por alguma coisa, ou pela sociedade, ou de repente pela igreja que você congrega, ou pela empresa que você trabalha, que as pessoas não te dão oportunidade por causa da tua aparência, eu quero te dizer que Deus, ele enxerga diferente do que essas pessoas enxergam. E o mais importante é que Deus, ele é superior a tudo e a todos. Então, meu querido, se Deus te enxerga igual enxergou Davi, se alegre no Senhor. Amém. Tem de bom ânimo, não se abata, porque você é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus, não pela nossa aparência, mas pelos frutos que o Espírito Santo ele age na nossa vida. E foi o que aconteceu com Davi. Davi, de um rejeitado, se tornou um rei. E não foi qualquer rei, foi um dos melhores reis que Israel já teve. Olha que coisa interessante. Davi nem sequer foi lembrado. O certo era Jessé chamar todos os filhos, inclusive Davi. Mas a sensação que eu tenho que foi proposital de Jessé, falou assim, Davi, vai vir um profeta aí para escolher aí. Obviamente Jessé não falou para Davi, mas pensou, olha, vai vir um profeta na minha casa aqui, vou deixar aqui os mais fortes e os mais belos. E o raquítico, Davizinho, eu vou colocar lá para pastorear as ovelhas. Mas aí o Jessé levou uma lição importante. E a lição que Jessé aprendeu, a lição que o profeta aprendeu, é a mesma lição que nós precisamos aprender. Samuel aprendeu. Nós nunca devemos julgar ninguém pela aparência, mas nós devemos olhar essas pessoas com o mesmo olhar que Deus olha, com o olhar espiritual. Amém. Que Deus nos abençoe e que nós aprendemos essa lição, né? De sempre olhar uma pessoa e saber que as qualificações dessa pessoa não é pelo seu externo, mas é pelo seu interior. Tá bom? Levanta sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E vocês dizem amém. Um ótimo dia a cada um de vocês. Que a graça de Cristo invada os nossos corações nesta manhã. Beijo no coração.